O milionário fica chocado ao encontrar sua ex-negra com trigêmeos idênticos a ele durante jantar. Era uma noite glamurosa no coração da cidade, com luzes brilhantes refletindo na água calma do lago. Lucas, um renomado milionário, estava cercado por toda a ostentação que a vida podia oferecer. Trajes impecáveis, risadas que ecoavam e taças de champanhe tilintando. Mas no fundo, seu coração estava apreensivo. As sombras de um passado não tão distante bailavam em sua mente, mas ele não imaginava o que estava por vir. Quando entrou no salão, a música suave envolvia o ar. Ele se sentia o rei do mundo, até que, de repente, o universo parecia ter outras ideias. Aos fundos, numa mesa iluminada pela luz dourada, estava ela, Camila, a mulher que ele amou e perdeu, acompanhada de uma cena que parecia saída de um pesadelo. 3 meninos idênticos a ele, com sorrisos brilhantes e olhares curiosos. Um aperto no peito. Como isso era possível? Corações dispararam. O que estava acontecendo? Os meninos eram seus? Ele se lembrou da última vez que a viu. O amor ainda ardia, mas a separação foi abrupta e dolorosa. As perguntas borbulhavam na mente dele como um espumante prestes a transbordar. Camila o havia deixado. Mas com quantas surpresas ela e o destino ainda o surpreenderiam? Enquanto Lucas tentava processar o choque, um estranho se aproximou. Renato, o atual parceiro de Camila. Envolto numa aura de proteção possessiva. Os olhares se cruzaram e a tensão foi palpável. Rodrigo apenas queria se aproximar dos meninos, mas a presença de Renato o fazia sentir-se um intruso. O homem era um gigante em comparação a ele. Os braços cruzados como se criando uma barreira invisível. Frio, calculista. Lucas sentiu um nó na garganta. Os garotos brincavam, sem se importar com o que acontecia ao seu redor. Mas Lucas sabia que essa inocência era efêmera. Cada risada, um lembrete do que poderia ter sido. Cada olhar que brilhava naqueles rostinhos era como um punhal cravado em seu coração. Era uma luta interna. O desejo de se conectar com os filhos que nem sabia que existiam, e o medo de ser um pai ausente, um fantasma que já havia partido. Camila então se virou em sua direção, olhos arregalados de surpresa. Por um breve momento, tudo ficou em suspense. O silêncio era ensurdecedor. O resto do mundo desapareceu, e só havia eles. Memórias dançavam entre eles, como espectros de um amor não resolvido. Mas a vida estava longe de ser um conto de fadas, e Renato já tomava posição. Eles não precisam de você, disparou Renato, a frieza em sua voz ressoando a todos que estavam por perto. As palavras cortaram como uma lâmina. A multidão parecia aguardar um espetáculo, um drama que se desdobraria naqueles poucos momentos. Lucas se sentiu exposto, a vulnerabilidade em seu coração aberta como um livro. E a dúvida: como ele poderia ser o homem que queria ser sem saber o que o futuro realmente guardava? O jantar seguiu, mas agora tudo parecia um borrão. Segredos e mentiras se entrelaçavam, criando uma teia complexa que puxava Lucas para lugares que ele não sabia se queria explorar. A noite ainda estava longe de acabar. As respostas que ele precisava não estavam claras, e a pergunta ecoava em sua mente. Ele teria coragem de confrontar sua realidade ou se afastaria, perdendo uma chance de redimir sua vida e descobrir o que realmente significava ser pai? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão no ar era palpável.
A atenção de Lucas, antes voltada para os meninos, agora se fixou em Camila. O olhar dela era um misto de surpresa e apreensão, e ele sentiu seu coração acelerar. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, o braço de Renato se ergueu, como se fosse uma barreira sólida entre ele e a mulher que ainda amava. "Isso não é o que você está pensando", murmurou Camila, mas a urgência em sua voz não fazia o menor sentido naquele momento. Eu preciso falar com você." E antes que Lucas pudesse responder, o barulho do ambiente desmoronou em um surto de caos. Uma pessoa gritou, um acidente, uma queda, e de repente o salão estava em polvorosa. A música parou abruptamente e as pessoas começaram a olhar para a entrada, que agora se tornara o centro das atenções. Alguém havia entrado correndo, com um ar de desespero. É ele! É ele!" A voz angustiada da figura desconhecida ecoou, enquanto os olhares se voltavam. A multidão fez espaço, e a mulher, visivelmente nervosa, avançou em direção a Lucas. Seus olhos estavam arregalados e cheios de pânico. "Lucas, sinto muito. Eu não sabia." Ela vacilou, esmoronando em lágrimas. O coração de Lucas se apertou ao ver a expressão de desespero no rosto dela. Ele não a reconhecia, mas seu instinto lhe dizia que aquela mulher tinha algo importante a dizer. Camila olhou para ele, confusa, enquanto Renato se fez presente, como um gigante protetor, observando cada movimento da estranha. "Quem é você?" Lucas perguntou, a confusão tomando conta. Seus pensamentos estavam em fúria. Era como se o mundo ao redor tivesse se tornado uma tempestade, e ele estava no olho do furacão. "Sou eu, Ana, sua irmã." A revelação cortou o ar como uma faca afiada. Um silêncio sepulcral tomou conta do salão. Pessoas cochichavam, olhares se cruzavam, a incredulidade dominava o ambiente. Lucas sentiu o chão desmoronar sob seus pés. A irmã que ele acreditava ter perdido anos atrás, durante um acidente. Mas como poderia ser? Ele não a via desde então. "Não, isso não pode ser verdade!" gritou Lucas, a frustração e a confusão se misturando em um turbilhão emocional. Seus olhos se fixaram em Camila, que agora olhava para ele com uma expressão de pavor. "Lucas, você não sabia?" Ela sussurrou, seu olhar cheio de compaixão e medo. "Eu não contei porque você não estava pronto." A mente de Lucas girava. Há anos, ele achava que era o único sobrevivente daquela tragédia. Cores dançavam em sua visão enquanto ele tentava processar tudo. Os meninos? Esses garotos que agora pareciam ainda mais valiosos? O que mais ele não sabia? Ana continuou, tremendo. "Eu não consegui chegar a tempo. Tudo foi muito rápido." Renato fez um movimento para bloquear Lucas com o corpo. "É melhor você se afastar dela. Você não sabe o que ela pode querer." O ambiente se tornara uma panela de pressão, emoções fervilhando, e Lucas sentiu o corpo quente, o sangue batendo nas têmporas. "O que você quer?" perguntou a Ana, a ira brotando, misturada com um desejo ardente de verdade. "Por que agora? Por que você voltou?" E nesse momento, o que antes era uma busca por respostas tornou-se uma corrida contra o tempo. Lucas sentiu que um labirinto de segredos estava prestes a ser revelado, e ele estava no centro de tudo, entre a mulher que amou e a irmã que pensou ter perdido. O que isso significava para ele e os meninos? O que mais havia no passado que, de repente, ameaçava erguer-se do abismo? A dor agora estava misturada com a curiosidade. Tudo poderia mudar. E a pergunta ecoava em sua mente. O que mais ele ainda não sabia sobre sua vida? Lucas ainda estava atordoado com a revelação de Ana, sua irmã. O salão parecia girar em torno dele. As risadas se tornaram um eco distante. Ele olhou para Camila, que também estava processando a informação, seus olhos amplos e assustados. Ela tentava encontrar palavras, mas nada saía. Renato, por outro lado, mantinha uma postura defensiva, intimidante. "Acha que a vida é um jogo, Lucas?" Ele rosnou,
os músculos tensionados. "Cala a boca, Renato!" gritou Camila, a voz aguda como vidro quebrado. Ela se virou para Lucas. "Precisamos entender isso." Mas, antes que pudessem avançar, um estrondo cortou o ar. A porta se abriu com um golpe violento. Um homem entrou. Seu olhar era um misto de raiva e desespero. Ele estava suado e ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. "Lucas!" gritou, e o som da sua voz era como uma sirene em um campo de guerra. A multidão parou. Os murmúrios se calaram. O homem avançou, mas foi barrado por Renato. "Quem você é?" ele bradou, a voz carregada de perigo. A tensão cresceu. "Eu sou Eduardo", o homem respondeu, ofegante. "E eu tenho que te falar a verdade sobre os meninos." Os olhos de Lucas se arregalaram. Ele se lembrou das crianças, brincando inocentemente, e a dor no peito aumentou. "O que você sabe sobre eles?" perguntou, a voz trêmula de expectativa. "É complicado", Eduardo começou, mas foi interrompido por um grito estridente vindo da mesa onde os meninos estavam. Eles tinham parado de brincar, olhares atônitos fixos em Eduardo, uma mistura de confusão e assombro. "Deixa eles em paz!" Lucas exigiu, mas sua mente estava em turbilhão. "Fala logo!" Eduardo olhou para os meninos e então para Lucas, como se pesasse suas palavras. "Eles não são apenas seus filhos. Eles... Não, isso não pode ficar assim." Ele hesitou, como se a verdade estivesse lhe queimando os lábios. Neste momento, a verdadeira essência da revelação parecia girar no ar, como uma tempestade prestes a eclodir. "O que você quer dizer com isso?" Lucas insistiu, sentindo o coração disparar. A tensão se acumulou ainda mais quando Ana se aproximou, o rosto pálido. "Lucas, calma. Se ele está aqui, isso quer dizer que tem algo a ver com o que aconteceu com a gente, com papai e mamãe." A verdade estava se aproximando, mas antes que qualquer um pudesse continuar, a luz do salão começou a piscar. Um tremor leve começou a balançar as mesas, e a multidão começou a murmurar, olhando ao seu redor, confusa. Lucas olhou para os meninos, que agora pareciam perceber que algo estava errado. Eduardo então tomou coragem e disse: "Você não sabe, mas os meninos, eles têm um legado que você nunca imaginou. Se você não descobrir o que isso significa, todos nós estaremos em perigo." As palavras de Eduardo atravessaram o ar como uma flecha. A sensação de pânico tomou conta das pessoas ao redor. O que ele queria dizer com perigo? As luzes começaram a falhar, e uma inquietação tomou conta do ambiente, como se o lugar em si estivesse consciente do que se desenrolava. Lucas estava em choque total. Ele achava que a verdade sobre sua vida já havia sido revelada, mas agora tudo parecia ainda mais complicado. "O que você quer dizer com legado?" ele questionou, a urgência na voz aumentando. "Você precisa entender, Lucas. Não há tempo." Eduardo gritou, mas o sino do pânico havia soado, e naquele instante, um grito ressoou no salão. Todos viraram-se para a entrada, onde uma figura encapuzada apareceu, trazendo uma aura de mistério e medo. O salão preenchido com um sentimento de expectativa e terror. Com a chegada dessa nova pessoa, tudo o que Lucas sabia sobre sua vida e seus filhos estava prestes a ser transformado. O que mais ele ainda não conhecia sobre essa realidade sombria? E mais importante, quem era aquela figura e quais segredos ela poderia desvendar? A figura encapuzada avançou com passos firmes, desafiando a tensão palpável no ar. A multidão prendeu a respiração, e Lucas sentiu um frio na espinha. Havia algo de sobrenatural nela, uma aura sombria que fazia o coração de todos disparar. O murmúrio se intensificou, e o clima tinha gosto de tempestade prestes a estourar. "Quem é você?" Lucas não conseguiu conter a pergunta, e sua voz soou mais baixa do que pretendia. O rosto encoberto não revelava nada, mas os olhos, intensamente fixos, pareciam permeados de segredos. A figura parou no centro do salão,
puxou o capuz para trás e um choque coletivo percorreu o espaço. Era Maria, a mãe dos meninos, e também a mulher que Lucas pensava ter perdido para sempre em um trágico acidente anos atrás. O que ela estava fazendo ali? A confusão virou um turbilhão emocional. O sorriso dela era uma mistura de esperança e tristeza, o que fez os corações em volta acelerarem ainda mais. Lucas, Maria começou, mas a voz dela tremia. Eu não queria que soubesse assim. A sinceridade na sua expressão era inegável, mas Lucas não podia acreditar. Seu mundo desabava em uma avalanche de desconfiança. Você tá viva? Como é possível? Seus pensamentos giravam, e a mente dele saltava de um lado para o outro. Sim, estou. Mas não da maneira que você pensa, disse ela, um tremor na voz. Os meninos, eles são especiais. E há forças que querem acabar com eles, e com você. A revelação reverberou em cada canto do salão. Um manto de silêncio sufocante tomou conta, substituindo os risos e conversas. Eduardo, que estava à frente, pareceu se preparar. Maria, não diga mais nada, gritou ele. Não agora. Mas a mulher já havia encontrado coragem para continuar. Era como se as palavras fossem uma tempestade prestes a se liberar. O acidente, ela respirou fundo. Não foi um acidente. E o que você não sabe é que eu tinha uma razão para me afastar. Precisava proteger você e os meninos de algo pior. Algo que, se você souber, poderá mudar tudo. Lucas se sentiu como se houvesse caído em um buraco sem fundo. A revelação da morte de Maria tinha sido dolorosa, mas a possibilidade dela ter sobrevivido e ainda estar envolvida em uma teia de segredos o deixava em estado de choque. As crianças, suas crianças, eram parte de algo grandioso e aterrorizante. Que forças? O que está acontecendo? Ele pressionou, sentindo um nó na garganta. Há pessoas que desejam explorar o que eles têm, e o que você ainda não entende. Você precisa vir comigo. É perigoso ficar aqui. A urgência na voz de Maria aumentava a cada palavra, enquanto olhares perplexos percorrendo o salão refletiam a mesma confusão. Um membro da segurança do evento fez um movimento brusco na direção da mãe, e Renato, ainda no modo protetor, se interpôs. Acha que vai levá-los assim? Nunca se esqueça que eles são meus agora. A tensão entre os homens parecia um fogo prestes a explodir. Lucas olhou para os meninos. Eles estavam paralisados, olhos arregalados, tentando entender a confusão. Aquele momento era uma tempestade, cheia de revelações e incertezas. Como podemos confiar em você? Lucas finalmente questionou, a raiva e a dor borbulhando em seu peito. Porque eu sou a única que pode salvar vocês de um destino sombrio. A voz de Maria soou como um eco. Eu não estava aqui porque estava fugindo, Lucas. Precisava entender o que estava acontecendo. Mas agora não há mais tempo. Algo está se aproximando, e vocês estão no centro disso tudo. Mas antes que pudesse explicar mais, as luzes piscaram intensamente e um barulho ensurdecedor ressoou. Algumas mesas tombaram, e o pânico se espalhou como fogo. A figura encapuzada de antes desapareceu na frenesi, e a multidão começou a gritar. Vamos! Gritou Maria, puxando Lucas do lado. Não podemos ficar. Mas a cena descontrolada parecia um pesadelo. Lucas se viu em um caos, seu coração batendo forte. Ele não sabia se estava sonhando ou se a verdadeira turbulência estava apenas começando. O mundo que conhecia tinha desmoronado em um instante, e as perguntas ecoavam em sua mente. Qual era a verdade oculta sobre seus filhos? O que, afinal, era aquele legado que agora parecia se desdobrar diante dele? A energia no salão era insuportável. As luzes piscavam e o medo se espalhava como um vírus. Lucas estava atordoado. O que Maria havia revelado deixava sua cabeça girando. Ele olhou nos olhos dela, buscando respostas. O que você quer dizer com perigo? Sua voz tremia.
mas o tempo parecia escorregar entre seus dedos. Os meninos, Lucas, eles têm algo que não entendemos, e eu só me afastei para protegê-los, para proteger você. O desespero dela era palpável, mas ele não sabia se podia acreditar. O homem que apareceu antes, Eduardo, olhava para eles com um olhar tenso, e tudo parecia girar em torno de segredos que ninguém estava disposto a revelar. Você não sabe o que está acontecendo. Lucas, Eduardo exclamou, sucumbindo ao nervosismo. As forças que buscam seus filhos estão muito mais perto do que você imagina. A multidão começou a entrar em pânico. Gritos, empurrões, tudo tomou um giro caótico. Lucas sentiu que estava perdendo o controle. Ele precisava dos meninos a salvo, mas o que mais ele poderia fazer em meio a tudo isso? E de repente, a porta do salão foi arrombada com um estrondo. O impacto reverberou como um trovão. Um grupo de pessoas entrou, vestidos de forma sombria, com expressões sérias. Eles estavam armados. O ambiente que antes pulsava com surpresas, agora era pura tensão. Os homens começaram a avançar, e a murmuração da multidão virou um clamor de terror. Lucas instintivamente se colocou na frente dos meninos. "Não se aproximem deles!" gritou, adrenalina desenhando seu caminho pelo corpo. Mas um dos homens, com uma cicatriz no rosto, respondeu com um sorriso frio. "Ah, mas eles são exatamente o que estamos procurando. Entregue-os, e talvez você não tenha que ver o que acontece." Lucas estremeceu. A ameaça era clara. O que estava em jogo era real e aterrador. "Nunca!" ele gritou, mas dentro dele uma dúvida crescia. O que os meninos realmente eram? Maria tinha mencionado algo especial, alguma coisa que os tornava alvo dessa organização obscura. Os meninos, que antes pareciam tão ingênuos e felizes, agora olhavam para ele com um misto de confiança e pânico. "Papai, o que está acontecendo?" um deles perguntou, a voz tremendo. No fundo, Lucas queria que tudo fosse um pesadelo, mas a realidade o puxava de volta. Eduardo se adiantou. "Eles não são apenas meninos. Eles têm habilidades, Lucas. Habilidades que as pessoas que estão aqui vão querer explorar." Suas palavras eram como estilhaços de vidro, cortando qualquer esperança que ele tinha. E antes que pudesse processar tudo, alguém se posicionou à frente do grupo armado. Uma mulher, com uma aura imponente, olhou diretamente para Lucas. "Você precisa entender, Lucas. Nós não estamos aqui para machucar. Estamos aqui para protegê-los." "Proteger ou explorar?" ele retorquiu, sem fé nas palavras dela. Ao mesmo tempo, seu coração acelerava. Tudo aquilo parecia um jogo. Um jogo que batia diretamente em seu peito, ameaçando destruir tudo. "Você não entende." A mulher disparou, a raiva agora dominando sua voz. "Nós somos os únicos que sabemos como manter os meninos a salvo. O verdadeiro perigo não começa agora, mas o que eles podem se tornar se caírem nas mãos erradas." A tensão aumentou, enquanto o pânico nos rostos das pessoas se intensificava. O que estava acontecendo? O que eles representavam? E a pergunta ecoou mais uma vez. Quem estava dizendo a verdade? Como saber o que estava realmente em risco? Naquele momento, um grito colossal atravessou o salão, vindo da direção de uma das mesas. Uma das crianças começou a brilhar. Um brilho dourado o envolvia, e os sussurros se transformaram em gritos de espanto. Mas era no olhar de Lucas que a verdadeira transformação se deu. Ele precisava decidir. Ele confiava em Maria? Nos homens armados? Ou em quem quer que fosse a mulher misteriosa? E mais importante, ele conseguiria proteger os meninos ou era tarde demais? O ambiente estava em chamas com revelações, ansiedade e um futuro incerto. Ele não somente lutava pelo que amava, mas por um desconhecido que poderia muito bem levá-los para o abismo. A questão pairava no ar. O que mais ele não sabia? E a que custo todos pagariam por essa verdade?
A energia no salão estava insuportável. As luzes piscavam e o medo se espalhava. Lucas olhou para os filhos, agora também iluminados de um modo estranho, como se estivessem conectados a algo maior. O brilho em um deles parecia aumentar, e a coletiva condição de tensão virou um campo de batalha emocional. Ele estava no meio de uma tempestade, e as nuvens só se acumulavam. Lucas, precisamos sair, Maria gritou, puxando-o em direção à saída. Mas ele hesitou. O que mais estava em jogo? O homem enigmático? A mulher armada? Os segredos de sua esposa? A incerteza pesava em seu peito. Estava prestes a decifrar um mistério que muitos desejavam evitar. Ela está certa, Eduardo afirmou, mas sua voz foi abafada por um barulho ensurdecedor. O salão começou a tremer. A música, as vozes, tudo virou um eco distante. O brilho do menino aumentou, quase ofuscando. Aquela luz era tanto convidativa quanto aterrorizante. Os homens armados se aproximaram, com os rostos ocultos, mas Lucas não iria desistir dos filhos. Não se aproximem, gritou, mas a voz dele parecia fraca, quase perdida no bulício. Eles eram seus, e a possibilidade de salvá-los se sentia cada vez mais distante. Subitamente, um dos meninos deu um passo à frente. Papai! Ele simplesmente exclamou, com um sorriso inocente, como se o perigo não o afetasse. O brilho ao redor dele explodiu em uma onda dourada, envolvendo o salão. Está tudo bem. As palavras tinham um efeito calmante, mas Lucas sentiu algo no fundo do estômago. Era como se uma tempestade estivesse prestes a se formar. E então, aconteceu. No momento em que Lucas olhou para os homens, quase em um estado de transe, algo estalou. A luz fez uma curva e, de repente, os homens começaram a gritar. A expressão de temor nos rostos deles era impossivelmente reveladora. O chão parecia absorver suas palavras, mas não havia como negar a confusão que tomava conta. Aquela luz tinha um poder. Maria gritou, "Não, não façam isso!" Mas não havia como deter o que estava acontecendo. O brilho dos meninos não era qualquer brilho. Era um poder que Lucas não compreendia, mas sabia que era perigoso. No meio do caos, enquanto os homens armados lutavam contra a força invisível da energia, os seus olhares se tornaram frenéticos. A mulher de antes, com a aura imponente, lançou um olhar de preocupação extrema. "Lucas, controle-os!" E a voz dela ecoou como um alerta. Assim que ela falou, uma nova onda de dor envolveu o salão, como se a realidade estivesse prestes a desmoronar. E no ápice do caos, algo se quebrou. O chão vibrou com uma força imensa. As paredes, antes robustas, começaram a rachar, e o impacto foi como o estalo de um mundo se despedaçando. Lucas perdeu o equilíbrio, e a visão dele começou a escurecer enquanto os meninos rodeavam o salão. E então, uma revelação. Um dos garotos, ao olhar para Lucas, não era mais só um filho. Era um olhar que retorcia as entranhas. "Papai, eu sou. A frase pairou no ar como um grito silencioso, e o restante se perdeu em meio ao caos. O filho não era apenas uma criança. Ele era algo mais. Algo que ainda não se compreendia. A imagem da mulher com uma aura sombria se aproximou deles. "Vocês estão ligados ao legado, uma fonte de poder que muitos desejam explorar." A intensidade no olhar dela aumentou. "E Lucas, você está no centro desse jogo." O impacto da revelação fez Lucas se sentir como se todo o ar tivesse sido drenado de seu corpo. Mente e coração em conflito. O que realmente estava acontecendo? Que segredos eram esses? Aquela figura, mais que uma estranha, era a chave para um mistério maior que ele jamais imaginara. "Não!" Lucas gritou, mas a certeza agora fugia. A sala explodiu em um clarão de luz e sons, e tudo o que ele conseguia pensar era no olhar de seu filho. Aquilo era apenas o começo. O que mais estava por vir? E qual seria o preço a pagar por essa verdade? A fraqueza de acreditar em promessas de segurança leve e a dureza da realidade corroía seu espírito.
Que escolha faria? O futuro estava envolto em sombras, e a única certeza que restava era que a noite ainda guardava muitos mistérios por revelar. Lucas estava em meio ao caos, com os meninos brilhando em uma luz quente que parecia ter vida própria. A intensidade do momento fez seu coração disparar. Ele olhava para Maria, buscando sentido nas palavras dela, quando algo inesperado aconteceu. Um tremor mais forte se fez sentir, não só nas mesas, mas nas almas ali presentes. Era como se a própria realidade estivesse se contorcendo. A mulher de olhar imponente gritou: "Entraram!" E a atmosfera ficou pesando densamente com o medo. A porta explodiu em um estrondo, e 2 homens armados, com expressões decididas, invadiram o salão. O queixo de Lucas caiu ao vê-los. A sensação de reconhecimento martelou sua mente. Eram aqueles que o haviam ameaçado no passado. Aqueles que ele acreditava estarem fora de cena. "Lucas!" Um dos homens gritou. "Você tem que vir conosco agora!" O nervosismo dançava em suas palavras. O pânico se espalhou entre a multidão, e as luzes começaram a piscar com mais intensidade. As crianças, em sua inocência, pareciam confusas, mas Lucas sabia que precisava agir. Antes que pudesse decidir o que fazer, Maria cortou através do barulho. "Corra! Leve os meninos e se esconda!" Ela parecia mais determinada. Mas sua expressão mostrava que havia algo mais por trás mesmo daquela urgência. Ele hesitou. Havia muito em jogo. A proteção daquelas crianças dependia dele mais do que nunca. Repentinamente, Eduardo se colocou na frente dos meninos, gritando: "Não deixem que eles os peguem." A tensão no ar ficava palpável. Apenas um passo e a situação se tornaria um pesadelo. Numa fração de segundo, um dos homens armados fez um movimento brusco. A multidão começou a gritar. Lucas olhou para os meninos, e em um momento que parecia congelar no tempo, o filho mais velho sorriu. "Está tudo bem, pai." A felicidade nas palavras dele soou estranha no meio daquele tumulto. Como assim tudo estava bem? Uma luz mais intensa explodiu e a sala ficou envolta em uma aura dourada. Então, tudo se desfez em um instante. O filho mais velho, que parecia tão confiante, começou a gritar e em uma fração de segundo a luz desapareceu e o menino desabou. "Lucas!" Maria gritou. E um desespero absoluto tomou conta do rosto dela. Ele sentiu seu coração parar. O que estava acontecendo? A sala fez silêncio. Todos os olhares estavam fixos no menino caído. Sem saber o que fazer, ele se agachou. O corpo dele estava imóvel. Lucas tocou o rosto do filho, e o que viu o fez estremecer. Olhos vazios, sem vida. Uma parede fria se ergueu entre os dois. Um abismo interminável que o separava de tudo o que amava. Eduardo tentou chegar mais perto, mas foi barrado por um dos homens armados. "Ele não pode ser tocado." O pânico cresceu e Lucas olhou fixamente para eles. "O que vocês fizeram?" Sua voz era um sussurro carregado de dor, mas as palavras não foram escutadas. O caos tomou conta novamente e ele precisava agir. Maria se jogou entre os meninos e os homens. "Está tudo relacionado ao que você não sabe, Lucas," gritou, focando em seu olhar. "Une as crianças. Eles são a chave." As revelações que vinham à tona transformavam tudo. Ele olhou para seus filhos, agora 2. O mais novo, tremendo ao lado do irmão caído. Antes que pudesse processar, uma onda de energia pulou entre os meninos. O que era aquele poder? Lucas se levantou rapidamente, a adrenalina correndo nas veias. Um grito ecoou através do salão. "O que você quer, Lucas?" O homem com a cicatriz o desafiou, e a pressão aumentou. Era uma batalha por tudo que ele mais amava. E num instante trágico, o caos estourou. A luz dos meninos voltou a brilhar intensamente, e em um segundo, o filho caído piscou os olhos. Mas a expressão dele mudou. O brilho que emergiu era sombrio, como um eclipse. "Eu sou o legado." A voz dele ecoou, mas não era a mesma. Era diferente, poderosa. E o que Lucas mais temia
tornou-se real. O que ele acreditava saber estava emaranhado em segredos que o atingiram com brutalidade. O filho que conhecia havia se transformado em algo que ele mal podia entender. Lucas ficou paralisado, sentindo a poeira da traição e da dor se acumulando dentro dele. O que mais ele não sabia? O que aquele poder significava para sua família? Em meio à confusão, a única certeza que restava era que a história estava longe de terminar. O que realmente era o legado e como isso mudaria a vida deles para sempre. Lucas estava paralisado, encarando o brilho dourado do filho, que agora se apresentava de uma maneira totalmente diferente. A energia pulsava, como se um novo ser tivesse emergido diante dele. O salão estava em silêncio, exceto pelo som de corações acelerados e respirações contidas. E então, entre a confusão, aquele momento de tensão foi cortado por um grito. Um grito que soou como um eco distante. "Lucas!" Maria gritou, seu rosto um misto de pavor e determinação. "Você não pode deixá-lo se transformar. Não sabemos o que isso significa." Mas antes de Lucas processar suas palavras, o chão sob seus pés começou a vibrar novamente. Um tremor mais forte do que o anterior rasgou o salão. As luzes piscavam descontroladamente, e o barulho da multidão se transformou em um frenesi caótico. Ele olhou para Maria, seu coração batendo forte. O que está acontecendo? A sensação era que o próprio prédio estava ciente do que estava em jogo. E como se tudo isso não fosse suficiente, uma figura surgiu na entrada do salão. Parecia ter saído de um pesadelo. Era uma mulher, mas não qualquer mulher. Ela tinha um ar sombrio. Seus olhos pareciam hipnotizantes e, ao mesmo tempo, aterradores. O murmúrio da multidão transformou-se em um coro de espanto. "Eu não acredito que você está aqui", murmura uma voz entre as pessoas. E Lucas sentiu seu estômago se contorcer. Isabela. Ele reconheceu o nome de uma pessoa que supunha ter deixado para trás. A mulher tinha sido uma amiga em tempos difíceis, mas que desapareceu em um incidente misterioso anos atrás. O que ela estava fazendo ali agora? "Lucas, é hora de você saber a verdade", Isabela disse, olhando diretamente para ele. Seu tom era ameaçador. "Sobre tudo e sobre eles." Uma onda de confusão tomou conta de Lucas, que olhava para os meninos. O filho mais velho ainda brilhava, seu olhar misturando inocência e um poder desconhecido. Ele sentiu um nó na garganta, entre a dor do passado e a loucura do presente. Como tudo isso se entrelaçava? Não há tempo para explicar. Isabela gritou, movendo-se rapidamente em direção ao brilho. "Os meninos não são apenas crianças. Eles estão ligados a um plano maior. Um legado que foi mantido em segredo e que precisa ser controlado." "Controlado?" Lucas ecoou, a voz cheia de incredulidade. "Você está dizendo que eles são parte de algo que você deseja manipular? Como se eles fossem ferramentas?" A atmosfera ficou carregada. O homem de rosto cicatrizado fez um movimento, como se estivesse prestes a atacar. Mas foi Maria, com uma força inesperada, que se interpôs entre eles. "Olha, todos vocês estão em perigo. Não é hora para rivalidades." Ela olhou para os meninos, e então para Lucas, um pedido silencioso por união. Mas Isabela não recuou. "Se vocês não me deixarem levá-los, isso não acabará bem. Nada disso acabará bem." A intensidade na voz dela fez com que todos no salão prendessem a respiração. E então um clamor. Outro tremor, mais forte desta vez. O chão parecia querer engolir todos, e a luz que emanava do filho de Lucas começou a oscilar. Era como se um portal estivesse se abrindo, revelando algo indescritível. Lucas viu flashes de imagens, memórias de momentos antes perdidos. E o horror se espalhou dentro dele. "Não!" Lucas gritou, estendendo a mão em direção ao filho.
mas a energia envolvente havia criado um abismo nítido entre eles. O garoto estava sendo puxado para aquele vórtice, uma força invisível convidando-o a entrar. E aqui estava a reviravolta. Entre os flashes de luz e suas próprias memórias, Lucas notou algo. Uma marca que apareceu na mão do filho enquanto ele lutava contra o puxão da luz. A mesma marca que ele lembrava do corpo de Isabela, a marca do legado. A verdade do que ela era estava se desdobrando como uma flor negra em seu coração. Isabela não havia desaparecido. Ela havia se tornado parte do que almejava controlar. O choque atingiu Lucas como um raio. Todos estavam envoltos em um jogo cruel desde o início. O filho, a mulher que perdeu, os meninos, tudo fazia parte de um plano que ele nunca desejou. Aquele momento transformou tudo o que ele acreditava saber. O que havia de fato? Qual era a verdadeira natureza de Isabela? E pior ainda, o que o legado realmente significava para eles? O salão ficou em silêncio. Olhares estavam fixos, a confusão era palpável, e o desespero selava os destinos. Lucas precisava decidir: lutar contra a mulher que lhe ensinou sobre amor ou salvar seus filhos que carregavam o peso de um destino desconhecido. O que mais ele ainda não sabia? E qual seria o preço a pagar? A pergunta pairou no ar, aberta e cruel, como uma ferida que jamais cicatrizará. Lucas estava paralisado, encarando o brilho dourado do filho que agora se apresentava de uma maneira totalmente diferente. A energia pulsava, como se um novo ser tivesse emergido diante dele. O salão estava em silêncio, exceto pelo som de corações acelerados e respirações contidas. E então, entre a confusão, aquele momento de tensão foi cortado por um grito. Um grito que soou como um eco distante. "Lucas!" Maria gritou, seu rosto um misto de pavor e determinação. "Você não pode deixá-lo se transformar. Não sabemos o que isso significa." Mas antes de Lucas processar suas palavras, o chão sob seus pés começou a vibrar novamente. Um tremor mais forte do que o anterior rasgou o salão. As luzes piscavam descontroladamente, e o barulho da multidão se transformou em um frenesi caótico. Ele olhou para Maria, seu coração batendo forte. O que está acontecendo? A sensação era de que o próprio prédio estava ciente do que estava em jogo. E, como se tudo isso não fosse suficiente, uma figura surgiu na entrada do salão. Parecia ter saído de um pesadelo. Era uma mulher, mas não qualquer mulher. Ela tinha um ar sombrio, seus olhos pareciam hipnotizantes e, ao mesmo tempo, aterradores. O murmúrio da multidão transformou-se em um coro de espanto. "Eu não acredito que você está aqui", murmurou uma voz entre as pessoas, e Lucas sentiu seu estômago se contorcer. "Isabela." Ele reconheceu o nome de uma pessoa que supunha ter deixado para trás. A mulher tinha sido uma amiga em tempos difíceis, mas que desapareceu em um incidente misterioso, anos atrás. O que ela estava fazendo ali agora? "Lucas, é hora de você saber a verdade", Isabela disse. Olhando diretamente para ele, seu tom era ameaçador. Sobre tudo e sobre eles. Uma onda de confusão tomou conta de Lucas, que olhava para os meninos. O filho mais velho ainda brilhava, seu olhar misturando inocência e um poder desconhecido. Ele sentiu um nó na garganta, entre a dor do passado e a loucura do presente. Como tudo isso se entrelaçava? "Não há tempo para explicar", Isabela gritou, movendo-se rapidamente em direção ao brilho. "Os meninos não são apenas crianças. Eles estão ligados a um plano maior, um legado que foi mantido em segredo e que precisa ser controlado." "Controlado?" Lucas ecoou a voz cheia de incredulidade. "Você está dizendo que eles são parte de algo que você deseja manipular? Como se eles fossem ferramentas?" A atmosfera ficou carregada. O homem de rosto cicatrizado fez um movimento, como se estivesse prestes a atacar. Mas foi Maria, com uma força inesperada, que se interpôs entre eles. "Olha, todos vocês estão em perigo.
Não é hora para rivalidades. Ela olhou para os meninos, então para Lucas, um pedido silencioso por união. Mas Isabela não recuou. Se vocês não me deixarem levá-los, isso não acabará bem. Nada disso acabará bem. A intensidade na voz dela fez com que todos no salão prendessem a respiração. Então, calamidade. O chão sob eles tremeu com força, e uma explosão de luz dourada jorrou do filho de Lucas, corroendo a barreira entre eles. O brilho se intensificou, levando todos a fecharem os olhos. Quando a luz se dissipou, as pessoas começaram a murmurar, e Lucas abriu os olhos com dificuldade. Para seu horror, os meninos não estavam mais ali. Uma onda de choque percorreu o salão. Onde antes estavam seus filhos, agora havia duas figuras encapuzadas, idênticas aos meninos, mas com um brilho sombrio nos olhos. Lucas sentiu o vazio no peito se expandir. O ar lhe faltou. Não! Gritou Lucas, desesperado, correndo na direção da nova presença. Ele sentiu a mão de Maria segurá-lo, mas não se virou. O que vocês fizeram com eles? Isabela riu. Você realmente achou que poderiam escapar do legado? Este era apenas o começo. Eles são mais poderosos do que você imagina. Agora é sua escolha: se aliar a nós ou viver na escuridão. A conexão emocional que Lucas sentia por seus filhos parecia ser violentamente desmantelada. Era como se sua essência estivesse sendo sugada. Ele olhou para aquelas figuras e viu um reflexo de si mesmo, um eco do que poderia ter sido, mas distorcido, torto. Enquanto isso, Maria estendeu a mão, quase tocando a energia. Lucas, não! Eles são controlados por algo que não compreendemos. Sua voz estava cheia de pânico e sua presença reconfortante, mas ele estava paralisado. Os olhares nos novos corpos eram uma mistura de raiva e tristeza, como se lutassem para emergir de uma prisão invisível. Papai, um deles sussurrou, e Lucas se viu paralisado com o peso da dor. A conexão era forte, mas algo se interpôs entre eles. Um abismo de desconfiança e poder que ele não conseguia compreender. Isabela caminhou para frente, o olhar fixo em Lucas. Os meninos agora são os portadores. Seu destino se entrelaça com a escolha que você fizer. Se tentar resistir, perderá tudo, para sempre. O salão ruía ao redor deles, mas mesmo em meio ao caos, a nova realidade começou a se formar. O que Lucas nunca esperou aconteceu. Seus filhos podiam ser a chave para um poder que ele não compreendia, ou a própria ruína. Uma escolha fatal à sua frente, sem como saber qual caminho escolher. E o vazio em seu peito se expandia, enquanto a verdade torturante se instalava. O que exatamente os meninos se tornaram? E mais importante, até onde Lucas iria para salvá-los? O caos tomou conta do salão, ouvindo-se gritos e o som do pânico que se espalhava como fogo. Lucas estava em estado de choque. Os meninos, agora aqueles seres brilhantes, projetavam uma aura de poder e incerteza. A conexão emocional que existia entre pai e filhos parecia mais frágil do que nunca, como vidro prestes a se quebrar. Não, não, não! A voz de Lucas estava cheia de desespero. Ele estava prestes a perder tudo. Isabela se aproximou, seus olhos fixos nos meninos com um brilho faminto. Você não vê, Lucas. Eles são a chave. Com ele ao nosso lado, poderemos controlar tudo. A insensatez da proposta tirou o fôlego dele. Como ela podia falar de controle quando se tratava do que ele mais amava? Mas então, como se respondesse à sua angústia interior, a luz dos meninos intensificou-se. Papai, não estamos perdidos! Um dos meninos gritou e sua voz soou clara, potente, ecoando entre os ruídos do caos. Precisamos unir nossas forças. A chamada foi feita.
Uma onda de energia cortou o ar e envolveu a sala. Lucas sentiu seu coração acelerar, e logo um calor familiar encheu seu corpo. Ele respirou fundo, decidido. Vocês são meus filhos, ninguém nunca irá controlá-los. Com um movimento rápido, ele estendeu a mão. A luz dos meninos envolveu sua palma, e num instante, tudo mudou. A energia residual flutuou entre eles, formando um laço entre pai e filhos. Lucas sentiu uma conexão ressoar, uma força que se formava como uma grande onda prestes a romper o caos. Isso é para você, papai. As vozes das crianças soaram em uníssono, e a luz dourada brilhou intensamente. Isabela e os homens que haviam invadido o salão começaram a recuar. O medo em seus olhos refletia o poder que até então subestimaram. Com um estrondo, a luz se rompeu, e um clarão ofuscante tomou conta do salão. Lucas fechou os olhos e sentiu a força pulsante, elevando-se como uma maré. Vamos, ele gritou, e juntos pai e filhos foram impulsionados por aquela energia. De repente tudo ficou em silêncio. O salão estava desfeito. As figuras sombrias do passado não estavam mais presentes. Lucas abriu os olhos e se viu em um campo sereno. O sol brilhava, e ao seu lado estavam os meninos, agora só crianças comuns, com sorrisos radiantes e luzes deixadas para trás. E agora? Um dos meninos perguntou, um brilho de curiosidade nos olhos. Lucas sorriu, seu coração aliviado pela presença deles. Aquela conexão recém-descoberta o preenchia de amor. Agora nós começamos de novo, afirmou com firmeza. Nada pode nos separar novamente. Lembrem-se, o legado de vocês não é sobre poder, mas sobre amor e proteção. A cena ficou mais calma. A angústia foi substituída por um sopro de novos começos. Lucas deu um passo à frente e os abraçou, os conectando à realidade, um sincronismo inquebrável. Mas mesmo no meio desse alívio, uma sombra espreitava ao fundo. O eco da voz de Isabela ainda ressoava em sua mente. Não acabou. A cautela retornou, refletindo as incertezas que ainda pairavam no ar. Enquanto a perspectiva de recomeçar era doce, Lucas sabia que o mundo que conhecia nunca mais seria o mesmo. Novas aventuras os aguardavam, misturados com riscos e descobertas. O que viria depois? O legado ainda vivia, mas agora estava sob a proteção de um pai determinado. E quanto mais ele pensava, mais uma verdade se destacava. Todas as histórias estão longe de ter fim. Agora, se você ficou tão envolvido pela história, é hora de agir. Se inscreva imediatamente neste canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos construir essa comunidade.